Paz, Senhor! Eu sou o Vini. Eu sou o Di. Nós somos a Trindade mais eu. Estamos aqui agora para falar sobre a perseguição da igreja e será uma série de 3 vídeos, mas antes disso... Não esqueça, se você está assistindo esse vídeo e está gostando, por favor, curta esse vídeo. Se você está gostando mais ainda, comente. Mesmo se você não esteja gostando, comente. Porque aí nós podemos melhorar o nosso conteúdo, melhorar alguma coisa, áudio, vídeo e tudo mais. E se você não é inscrito no nosso canal, nós te pedimos, se inscreva no canal. Nós estamos fazendo vídeos sobre teologia, sobre a situação da igreja e também falando sobre vários temas que abrangem a história, teologia e demais assuntos. Então, vamos para o nosso assunto. Pois é, então vamos ter aqui uma série de 3 episódios falando sobre perseguição religiosa. Hoje nós estaremos aqui falando sobre fatos históricos da perseguição, certo? No segundo vídeo nós trataremos a questão do conceito de perseguição e também fazendo uma comparação com o que nós temos observado no nosso Brasil. Para ver se é uma perseguição mesmo ou um desafio que a igreja está passando, Exato. né? E por último, nós falaremos então o que fazer, já que estamos passando por isso. E a pergunta que fica para início desse vídeo: a igreja fechou. E agora? O que fazer? A gente vai ver então que os irmãos e pessoas que não são cristãs que estão acompanhando o noticiário vai ver então que o tribunal, né, o Supremo Tribunal Federal, ele fechou, né, autorizou então que estados e municípios proibissem a realização de cultos religiosos ou missas, né, durante a pandemia. Porque para os ministros, o que eles interpretam como a lei é que a situação crítica do Brasil na pandemia faz com que o fechamento de templos religiosos, né, seja uma maneira de evitar assim aglomerações em lugares fechados. É importante mencionar que o STF não julgou se a igreja pode fechar ou se a igreja pode abrir. Eles julgaram se o executivo tem poder de determinar quais estabelecimentos fecham ou abrem na situação que estamos enfrentando da pandemia, tá? Então o STF ele não determina, a igreja pode fechar, pode abrir, mas ele diz, olha, o governador ele tem autonomia para determinar se a igreja fecha ou abre, tá certo? Com isso, então, tem muita gente aí levantando a questão e se perguntando se nós estamos sendo perseguidos. O que você acha, você que está assistindo o vídeo? Coloca aqui no comentário qual é a sua opinião. A igreja está passando por uma perseguição atualmente? E nós estamos falando especificamente da igreja brasileira. Tá? Porque o que a gente está levantando a igreja está sendo perseguida, né, e depois a gente vai falar sobre a perseguição, ou ela está passando por um momento de desafio que ela precisa enfrentar e vencer mais essa barreira. Por isso que nós vamos trazer os fatos históricos e no próximo vídeo a conceituação do que é a perseguição em comparação com outros países, seja em 2021, outros países que possuem sim uma perseguição muito aclarada, né, uma perseguição religiosa. Nós sabemos que o nosso país, por Constituição, garante a liberdade de culto, a liberdade de manifestação da sua fé. Não só para nós cristãos, mas qualquer outro tipo de religião, certo? E aí, também mencionar uma coisa importante que nós estamos trazendo aqui bastante conteúdo do site Portas Abertas. Se você não conhece esse site, pode pesquisar, que eu acho que é uma referência em questão de missões, de igreja perseguida. Exatamente. A verdade é, então, irmãos, que a igreja ela já passou por diversos momentos de desafios em sua história, então na perseguição, desde o começo da igreja até os dias de hoje, nós vamos ver que a igreja ela passa por momentos de maiores perseguições ou não, e isso pode ser de uma abrangência global ou localizada, né, em loco de alguns países ou regiões. E como nós falaremos a seguir, mais um momento que nós precisamos vencer, porque a gente precisa ter a noção que esse momento vai vir, nós vamos passar e vão vir outros desafios em que a igreja vai ter que vencer e trabalhar em cima disso. Vamos então aos fatos históricos em que a igreja já enfrentou algum tipo de perseguição, tá? Nós vemos aí que Jesus ele morre, então nós temos um período dividido entre antes e depois de Cristo, e Jesus nos deixa uma grande incumbência que é o ID, né? Fazer a missão e etc. Então seus discípulos começam a pregar, e aí nós vamos ver a primeira
o primeiro fato histórico da perseguição da igreja, que é a onda, conhecida aí como onda romana, durante os 300 primeiros anos. A igreja no Império Romano sofreu inúmeras ondas de perseguição, opressão. Vocês sabem aí que os cristãos eram enforcados, colocados no Coliseu, enfim, né? Enfrentavam tantos... colocados em postes para iluminar a cidade, pegando fogo ali. Exatamente. O imperador, até que então o imperador Constantino decide adotar o cristianismo como religião oficial no ano de 313 depois de Cristo. Depois do incêndio de Roma, aquele famoso incêndio de Roma no ano 64 depois de Cristo, nós vamos ver que o imperador Nero, isso tudo durante os 300 primeiros anos, tá? O imperador Nero, ele fez os cristãos o bode expiatório para a tragédia, né? E aí ele começa, dizem aí que foi Nero que pôs fogo em Roma, né? Mas ele vai usar os cristãos como bode expiatório. Ele culpa os cristãos, e aí todos aqueles que professavam a Cristo, o cristianismo, eles eram torturados e queimados. E lembrando também que Nero, Nero fez, como o Diego falou, a questão do bode expiatório, porque eles falavam assim, essa é uma seita muito estranha, porque eles comem o corpo de Jesus e tomam o sangue dele, não entendendo toda a simbologia e representação de Jesus. Então eu falo assim, não, eles são um grupo de canibais, eles precisam ser exterminados. Dando uma desculpa, né? Dando uma desculpa para que a palavra de Deus fosse ali de alguma forma abafada e acabasse ali o cristianismo que estava nascendo. Você vai ver logo a seguir no século II, no início do século II, Tertuliano ele escreve sobre isso. Se o Tigre chega às paredes, né, o rio Tigre ele chega até as paredes, se o rio Nilo não cobre os campos, se o céu não se move, se a terra não faz, se a fome, se a praga, tudo é culpa dos cristãos. Então os cristãos eles eram tomados como culpados de qualquer coisa que acontecesse. A respeito dos cristãos, pois eram apontados como culpados por tudo que acontecia de errado durante o Império Romano. Em 250 depois de Cristo, durante a mais violenta perseguição que a igreja já enfrentou, o imperador determinou que todos os cidadãos fizessem sacrifício aos deuses romanos. E aqueles que não faziam, logo os cristãos não fariam, não tomariam os deuses romanos como ídolos, divindades para sacrificar, eles eram entregues às torturas, como já falamos aí, aos leões, à fogueira e etc. Já em 303 depois de Cristo, então o imperador Diocleciano ordenou a destruição de todas as igrejas e o confisco dos livros cristãos. Vejam que isso é então uma grande perseguição, né? Nos fatos históricos. Veja, desde dos anos 64, início, do Nero, do início dos apóstolos da igreja primitiva até 300, olha tudo que está acontecendo com a igreja. Lembrando que nesse período da história, ali quando os primeiros discípulos eles estão, depois da ascensão de Jesus para o céu, a gente vai ver que são praticamente 300 e poucos anos de uma perseguição ferrenha mesmo. Eles não têm paz. Passa-se, por exemplo, os imperadores, e um era mais severo do que o outro, mas nenhum diminuía a perseguição. Não tem uma paz, tinha uma trégua, né? Tinha, por exemplo, subia um imperador que deixavam eles um pouco mais, mas esse já falecia ou era morto, e já subia um que era ferrenho, e foram 300 anos, basicamente, onde eles não tinham paz. O segundo ponto que nós vamos falar é sobre os bárbaros e sobre o islamismo. Existe um grande historiador norte-americano chamado Kennedy Loutoret, que ele vai trazer ali que o período entre 500 depois de Cristo e 1500 depois de Cristo foi chamado então como os 1000 anos da incerteza. Durante esse período nós vamos ver então que o cristianismo enfrentou várias dificuldades, inimigos poderosos que causariam ali dor, sofrimento a muitos, e a luta contra os bárbaros e contra o islamismo era gigantesca, porque nós vamos ver que o islamismo é um grupo religioso que se consolidou de todos os grupos, budismo, islamismo, judaísmo. Ele é o mais novo, mas é o que é mais ferrenho no sentido de trazer ali a sua religião e o Estado de uma forma única, trazendo ali então, ou você segue o islamismo ou acabou. E o cristianismo então enfrenta essa religião que vem crescendo também junto com ela e que vem sendo implacável. Então, o primeiro inimigo que eles vão enfrentar são os bárbaros, ali, que seria superado com muita dor e sofrimento, alcançando ali o triunfo do evangelho, mas com muita morte, com muita perseguição, com muitos cristãos sendo despedaçados
E como eu já falei, a perseguição que vinha da igreja islâmica. Por quê? Em poucos anos a igreja seria destruída no norte da África, subjugada no Oriente e vendo que a sua própria existência poderia estar ameaçada. Então, nesse período de praticamente 1000 anos, nós vamos ver que tanto os bárbaros e o islamismo têm uma influência muito grande de perseguir a igreja. No decorrer da história, então, nós chegamos a um período conhecido como a Igreja Institucionalizada. O cristianismo havia chegado nos limites da Europa no final do primeiro milênio, né? Então nós estamos falando ali mais ou menos no ano 1000 depois de Cristo, certo? No final ali dos anos 1000 depois de Cristo, a igreja ela chega aos limites da Europa, né? Às fronteiras. Quando algo novo começa a agitar aquilo que havia se transformado a igreja institucionalizada, com sede em Roma. Em vários lugares, pessoas insatisfeitas com a religião oficialmente estabelecida começaram a buscar um novo tipo de espiritualidade. Esses movimentos acabariam levando à reforma, que você conhece, nós já falamos aqui no canal, se quiser, tem um vídeo aqui. Tem aqui, 1517. Né? E uma nova onda de perseguição. Então, vem a reforma e uma nova onda de perseguição que nascia dentro da própria igreja. E nós estamos falando da igreja institucionalizada, a igreja de Roma, tá? Que duraria quase 500 anos. E esse período de 500 anos, né, após aí a reforma, ele é comparado, a perseguição que ocorre aí, é comparada aos 300 primeiros anos da igreja, que nós já acabamos de falar, que foi a onda romana, né? E que foram anos terríveis para todos os cristãos. Veja que a reação do papado em relação aos novos movimentos ela foi rigorosa e inevitável. No século XII, os valdenses foram perseguidos e excomungados. Ser excomungado é ser expulso da igreja. Expulso da igreja. Em 1415, John Hus, nós já falamos sobre ele aqui um pouquinho em um outro vídeo, que viveu entre 1369 e 1415, foi morto na fogueira. Você vê que começa aí uma grande perseguição. Em 1498, Savonarola, que tem vídeo aqui também, já, que viveu aí de 1452 a 1498, ele foi martirizado. Era um padre dominiciano que pedia reformas na Igreja Católica. No início do século XVI, a reforma de Lutero começou com um movimento de renovação espiritual que tornaria novamente a perseguição e o martírio como uma parte comum do preço a se pagar com o compromisso espiritual que os cristãos tinham. Nós vamos falar então agora sobre uma nova tolerância. Então, depois do período em que o Diego falou referente à reforma, nós vamos ver que durante cerca de 300 anos, os cristãos então reformados, que foram desvinculados da Igreja Católica, a Igreja institucionalizada, que sofreram então uma violenta perseguição, agora tem um momento de paz, de tranquilidade, que se instaurou na Inglaterra e na Holanda no século XVIII, e a gente vai ver que enquanto no restante da Europa, isso aconteceu por volta do final do século XVII. Então, cansado das sangrentas guerras religiosas e inspirados no movimento iluminista e renascentista, que ali já estavam brotando, ali principalmente na Europa, a gente vai ver que eles têm a noção de que a religião deveria ser separada da vida cotidiana. Então a gente vai ver as pessoas que estudaram, né, tiveram a oportunidade de estudar na escola isso, a questão do iluminismo e a questão do renascentismo, de desvincular então a fé da vida cotidiana e de trazer a razão e a filosofia acima da religião. Então vai ser aquela época onde as pessoas vão se desvincular da vida religiosa. E apesar então desse período, nós vamos ver que houve sim uma trégua, né, dessas brigas, dessas guerras sobre religião, só que nós vamos ver que isso agora estava uma coisa mais velada. Beleza, você não está falando ali para todo mundo, mas nos bastidores ainda existia sim uma certa perseguição contra os cristãos protestantes. Ela passa a ser discriminatória, né? Eu não vou te colocar na fogueira, mas... Não vou colocar você, escapou. Você é protestante, sai de perto de mim. Né? É a questão da discriminação. E veja só a questão que o Vini comentou sobre o iluminismo, né? Não há a estratégia do inimigo, se podemos dizer assim, então ela muda. Quanto mais eu persigo, mais a igreja cresce. Então vamos fazer o seguinte,
Vamos desvincular a fé da vida? Você tem duas vidas agora, uma de fé e uma do seu cotidiano, né? E isso é um engano. E né? elas não se misturam. E aí o que acontece posterior a isso? Um esfriamento total na Europa. E posteriormente nos Estados Unidos a mesma coisa. Nós vamos ver então que cresce uma onda de ateísmo e gnosticismo muito grande, onde Deus ele é muitas vezes deixado de lado, na ciência, nas artes, na literatura. Então nós vamos ver que esse período houve um esfriamento gigantesco da igreja, principalmente na Europa e, consequentemente, em todo o mundo. Chegamos então no século XX. E aí, com o século XX, nós alcançamos então o comunismo e o nacionalismo. 100 anos de relativa paz acabaram de repente para a igreja nos primórdios do século XX. Então havia ali uma paz que de repente ela acaba com o surgimento do comunismo, certo? Apesar da alegação de alguns, não há certeza que esse tenha sido o século em que os cristãos mais sofreram perseguições. Mas dois fatores foram responsáveis pela grande onda de perseguição que ocorreu nele. O primeiro é o nascimento de uma nova doutrina ateísta. O segundo fator foi o nacionalismo e o fim dos impérios coloniais a partir do término da Segunda Guerra Mundial. O cristianismo era visto como uma importação do Ocidente e as igrejas implantadas pelos missionários eram consideradas herança indesejável do colonialismo. Veja só a estratégia que é utilizada agora. Olha, essas igrejas aqui, essas religiões, elas são importadas. Isso aqui é herança do tempo colonial. Isso não pertence a você. Então a gente não pode aceitar isso aqui. Nós somos nacionalistas agora. Como que a gente vai aceitar coisas dos impérios coloniais, né? Então começa a surgir uma nova forma de perseguição à igreja, de forma a abafar o trabalho dos missionários, de acabar com essas igrejas. Por exemplo, a gente tem esse papel, por exemplo, na Índia. Nós vamos ver um exemplo bem claro disso quando, por exemplo, a Índia, ela é esse novo colonialismo que existe, né, onde a Inglaterra vai ali dominar, assim, vamos dizer assim, a Índia. E ali, aquelas igrejas que estavam ali, as pessoas da Índia vão falar assim, não, isso aqui não é meu. Então nós não vamos entrar nessas igrejas, nós vamos ficar com os nossos deuses ali, então, que pertenciam àquela religião. Então a gente vai ver que há essa separação, igual aconteceu no tempos atrás, falando sobre as pessoas que separavam sua vida cotidiana da sua vida espiritual. Então, pessoal, esse foi o primeiro episódio dessa série de 3 vídeos que nós vamos falar sobre a questão da perseguição. Trouxemos aqui alguns fatos históricos. Lembrando que são só alguns, né? Porque a igreja tem muito mais. A perseguição é uma coisa que vem aí há mais de 2000 anos, né? E já havia perseguição antes de Cristo e a perseguição após Cristo também. Ela se torna mais evidente ainda. Se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar seu like, seu comentário, o que você tem achado sobre o tempo que nós temos vivido. O próximo vídeo vem logo aí e falaremos sobre o conceito de perseguição, o que é uma perseguição. Estaremos então conceituando e fazendo um paralelo entre as perseguições atuais, né, que tantos países enfrentam, com a nossa situação atual no Brasil, com a pandemia. É isso, meus irmãos. Se vocês têm gostado, assim como o Diego falou, curta, compartilhe, espalhe para todo mundo. E é isso. Fiquem com Deus.